E o dia chega e mais um dia que você se preocupa com a sua espiritualidade, com a sua atenção, com a sua energia. Será que realmente é importante começar aí o dia pensando na espiritualidade? Faz diferença você ter pensamentos positivos? E até que ponto o pensamento positivo pode realmente fazer a diferença na sua proteção? Boa tarde, Pai Mário. Boa tarde a todos, tudo bem? Começo de semana, a gente sempre tem aquela situação de repensar e pensar como foi a semana anterior, o que nós podemos fazer diferente, de que forma nós podemos mudar. E cuidar da sua espiritualidade, né, Viviane, é muito importante para nós. Por que é muito importante? O teu dia a dia conta muito. Milenar, gente, isso não é uma coisa criada agora de 20 anos, 50 anos, isso é milenar. As pessoas sempre cuidaram do seu espiritual, sempre tiveram sua ligação com seus deuses, com seus espíritos, com seus profetas, mas também cuidando muito de si, né? A religião e a espiritualidade, elas caminham junto porque é aquele que impulsiona o teu dia a dia, impulsiona a tua fé. Hoje meu dia vai ser excelente, amanhã meu dia vai ser melhor ainda. Então é dessa forma que se cuida, né, Viane? E às vezes só o pensamento positivo cria uma energia positiva, mas será que aquele outro que está com você está na mesma sintonia? Será que ele pode ser a porta de entrada até para a feitiçaria? Isso acontece, Pai Júlio? Boa tarde. Boa tarde a todos. Acontece muito, porque a energia de cada pessoa é muito importante na sua vida, tanto pessoal quanto quem está ao seu lado. Porque as pessoas não falam, mas comandam a sua mente, a sua alma ao seu lado. Porque a força do pensamento é a força da fé. E quem não tem fé, não tem respeito e não consegue ter o que aquele está conseguindo, ele tenta combater a energia positiva. Inclusive, muitas vezes menosprezando, né? Ou até mesmo dificultando o trabalho do outro. Tirando os valores que aquela pessoa tem, tentando colocar para baixo, porque não consegue ter os seus ideais. E quando vê que alguém está próximo de você, está se realizando, está se protegendo, tem a espiritualidade clara, avançada, a frustração acontece, sim, com certeza. E a frustração já é uma forma de alavanca para maldade, para feitiçaria, para o olho grande, né? Muito, a frustração, muito. Eu tenho um exemplo de frustração e de alegria. Tempo de chuva, tempo chuvoso e um tempo de sol. Tempo chuvoso eu já escutei muita gente dizendo assim, eu não gosto de chuva, é tão triste, é tão frustrante, né? E o tempo de sol, que bom, vamos passear, vamos ao parque, vamos fazer alguma coisa. E a frustração também de quem fica muitas vezes preso dentro de um escritório e não vê aquele dia de sol passar. E só vê no final do dia, então se sente um pouco frustrado. E essa frustração que tu tem do teu dia a dia, essa frustração que tu tem da negatividade e das pessoas que estão à tua volta, ela é muito importante. Por que ela é muito importante? Se tu no momento estás frustrado com algo, tem algo que está te incomodando, o que tu faz? Tu olha e diz assim, bom, vamos mudar, deixa eu sair desta coisa, eu preciso fazer coisas diferentes. E aí vem a tua espiritualidade, vem essa mudança total, como um dia de chuva para um dia de sol. Esta mudança é muito importante para cada um. Esta mudança que faz e conta no seu dia e conta as coisas que você quer, tirando as suas frustrações. E nós vemos que muitas das forças espirituais são contrárias. Eu tenho uma amiga que mandou aqui um WhatsApp pra gente dizendo o seguinte, Pai Júlio. Vivi, sabemos que meu irmão, recém-divorciado, está sofrendo feitiçarias da ex-esposa. E nós estamos protegidos, somos umbandistas e também já fizemos a segurança. Mas ele não. Ele acredita, mas não busca os recursos necessários. Nesta semana, queimou o chuveiro, queimou a máquina de lavar roupa. Meu marido acordou muito enjoado. Minha filha torceu o pé e está de bota de gesso. E tudo está andando para trás. Pode ser a energia dele influindo nas nossas conquistas, no nosso desenvolvimento? Com cuidado, o seguinte, ele veio morar na casa dos fundos, que era dos meus pais, desde que se separou. Então ele veio morar no mesmo terreno, não na mesma casa. Que energia, hein? Com certeza, o Orixá Chapanã mostrando que existe sim uma feitiçaria para atingir essa pessoa. Como ele mora na parte dos fundos, algo que está vindo chega primeiro na frente. E quando já tem a mediunidade, já tem a para bastante. Até atingir ele, então tome muito cuidado. Outra coisa, tente conversar com esse teu irmão, porque é melhor procurar ajuda, o recurso da segurança pelo amor
e não deixar atingir pelo momento da dor, que aí vai se tornar. Enquanto está acontecendo com um chuveiro, quebrando um copo, qualquer coisa, tudo bem. Quando chegar a atingir em você, se queima um chuveiro, o que pode fazer com a sua vida? Portanto, tente proteger esse irmão com amor de uma revolta, porque existe uma revolta de uma pessoa com sentimento muito misturado de amor com ódio. Então ele tem que se abrir bem o olho. Pai Mara, ali o Pai Júlio inclusive comentou que ele mora aos fundos, então essa energia que até chegar nele passa pela frente, pela casa da frente. Uma feitiçaria, ela tem uma linha para seguir ou ela tem um caminho? Por exemplo, se mudasse para frente, faria diferença? Essa pergunta que você está fazendo, Viviane, tem muita verdade. E as pessoas até perguntam, mas de que forma é esta verdade? Precisa de uma porta, de um portão? Exatamente, é isso que eu acho que as pessoas têm essa curiosidade. Exatamente, essa é a curiosidade das pessoas, porque se tu tratar do espiritual, tu pensa o seguinte, um feitiço ele vem por cima, então ele pode passar de cima de uma casa por cima de outra. Quando é um feitiço que se trata de espíritos, que se trata com a energia, o que acontece? Ela precisa de um portão de entrada. Porque o questionamento é justamente uma outra da próxima pergunta. O que são aquelas coisas que tem atrás do portão? Eu acho que são os ECOs, as seguranças. E aí, fechando com o que o senhor falou. É para não entrar. Por isso que na casa de religião a gente tem os guardiões, que começa pelo Baralodê na frente, como tem muitas casas que tem o Exu na frente, para a energia do mal não entrar. É a proteção para um todo. Então o que acontece? Ele vem vindo. As coisas ruins vão entrando, aos pouquinhos, tentando atingir a pessoa que está enfeitiçada. Porque não vem, não passa direto. Se não tem uma segurança, não tem uma proteção, entra direto para atingir a pessoa. Mas aquele que é leigo não tem esses axés, não tem esses orixás santos. Como então faria as seguranças para essas feitiçarias não entrarem? Só para terminar a explicação da questão da entrada do espírito, o espírito ele procura uma porta e não uma janela. Por quê? Por que a gente coloca seguranças em porta e não coloca seguranças na janela? Por um motivo bem claro. A proximidade do chão, a proximidade da terra em relação à porta, certo? Ela dá o portal de entrada. Uma janela, ela tem aquela mureta e não entra por ali. Então, toda e qualquer porta que ela estiver, a proximidade da abertura com o chão, certo? Próximo ao chão, é uma abertura de entrada, como um portão de cemitério, como determinadas formas assim. Por cima não vem por quê? Que é uma proteção de Ori. Tudo que vem de sujo vem por baixo. Tudo que vem de mandinga vem por baixo. Ela não procura por cima. Negativa. Ela vem por baixo. Ela sempre procura a parte baixa, que é a primeira entrada. Então, por isso que há seguranças atrás das portas. Quem não é de religião, precisa de uma segurança, precisa de algo de imediato, duas coisas perfeitas para ter na casa, na porta de entrada da casa. Primeiro, uma comigo ninguém pode. Lembra aquela folha grande rajada? Comigo ninguém pode é perfeita para já combater isso. Por quê? A comigo ninguém pode, quando seca, as pontas da folha é feitiço, é olho grande, é alguma coisa muito séria. Por isso que já dizem que é comigo ninguém pode. Bota o olho nela, tem que ser um olho grande muito forte para derrubar ela. E outra é ter verdes, qualquer tipo de verde, de plantas perto da entrada da casa. E quem mora em apartamento, qual seria a solução? Quem mora em apartamento, aí vem aquela pergunta assim, mas a porta não traz ali por baixo, eu moro no segundo andar, não é a mesma questão? Não, mas a entrada do prédio, certo, é a mesma. Então ele vai percorrer até chegar ao seu local. Quem mora em apartamento, a solução também uma comigo ninguém pode, porque a comigo ninguém pode não tem necessidade de luz direta do sol. Certo? Ela indo uma vez por semana ou alguma coisa assim para o sol, está perfeito para ela. A comigo ninguém pode é perfeito. Porque agora em período de final de ano, nós já estamos nos encaminhando para isso, né? Muitas pessoas pedem simpatias. E uma simpatia que pediram para proteção do lar é o vaso de 7 ervas. Até podemos fazer novamente aqui no programa. Mas a pergunta é o seguinte, será que o vaso de 7 ervas em si segura uma feitiçaria como aconteceu para essa família e desse rapaz? De maneira alguma, porque uma simpatia, a gente sempre diz, uma simpatia é para amenizar algo que está lhe acontecendo. Ela não vai lhe proteger, eu sempre digo. Feitiço só é combatido com feitiço. Não adianta lhe fizer uma maldade e você vai botar, digamos, o vasinho da erva comigo, ninguém pode.
ela vai só lhe anunciar, vai amarelar a ponta, vai lhe mostrar que está existindo algo negativo para você recorrer. Tem que recorrer. A planta já avisou, está tendo sofrimento, está vindo energia negativa, energia ruim. Então, tem que tomar cuidado. Procurar lhe proteger para não ficar uma situação sem volta. Essa questão do vasinho de 7 ervas, como o pai Júlio estava falando, e ele falou muito bem que a planta, ela anuncia, ela seria como um alarme. O alarme, ele não espanta o ladrão, ele não impede o ladrão de entrar. Ele notifica. Tá? Ele notifica que tem algo de errado. E a planta, assim como o vaso de 7 ervas, assim como a Comigo Ninguém Pode, ou se for uma samambaia, ou a ruda mesmo, a macho e a fêmea, uma espada de São Jorge, tudo isso, ok, sem problema algum. A partir do momento que você compreenda que ela só está notificando, ela só está anunciando algo que está acontecendo. Que ela não vai te dar uma proteção 100%. A proteção, o que é? É você enxergar que está acontecendo algo e fazer algo para aquilo que você está enxergando. Aí sim, por isso que esses tipos não são simpatias. Esses tipos de situação são, como o pai Júlio bem disse, um anúncio, certo? Uma segurança, um alarme para você saber que tem algo acontecendo. E quando as pessoas aqui, que justamente é essa questão, o pessoal perguntando sobre proteção de casa e família, a pessoa recebe um vaso de 7 ervas, pai Mário. É um bom presente agora de final de ano, de amigo secreto, aqueles saquinhos da fortuna, ou é só simbólico? Não, é um bom presente. É um bom presente, é um excelente presente. Dar uma planta de presente para uma pessoa, a partir do momento que tu tenha confiança nessa pessoa, que essa pessoa tem em ti, por quê? Porque daqui a pouco tu pode dar uma planta para uma pessoa e ela achar que tu está fazendo feitiço para ela, né? É um excelente presente mesmo. E de uma delicadeza muito grande, por quê? Porque tu já está dizendo para aquela pessoa, eu vou estar junto contigo para te ter cuidado na tua vida. Assim como dar um espelho, aqueles espelhinhos que se coloca atrás da porta, que eu não sei como é que se diz, é seixo, não é? Aquele espelhinho que mandala. Tem mandala, aquelas mandalas, tá? Tu dá um espelho de presente, é um ótimo presente, certo? Tu dá uma folhagem, é um excelente presente, porque tu está anunciando algo de bom. E outra coisa que é um excelente presente, Viviane, vidro, um copo, uma taça, certo? Um conjunto de copos, um conjunto de taças, porque no vidro, em uma taça, ela adquire a energia da casa também. Muitas vezes se quebra uma taça do nada, ou ela derruba, cai no chão e quebra. Sempre que quebra um vidro dentro de casa, está se quebrando um olho grande, se quebrando um feitiço ou alguma coisa assim. E acontece fatos, muitas vezes, delas quebrarem sozinhas. Da mesma forma, você faz uma segurança, por exemplo. Eu preciso fazer uma segurança. Vou fazer uma segurança numa guia? Não, pode ser num cordão. Um cordãozinho de prata, um cordãozinho de ouro, uma bijuteria, um anel, e ele se rebenta. O que acontece? Se quebrou algo que foi feito para você. Por isso a segurança. A segurança é para anunciar e proteger você. Quando você faz uma segurança através de um axé, através de um feitiço, ele anuncia e protege você. Quando você faz uma simpatia, ele só anuncia. Então, daí a diferença, o pessoal também perguntando aqui, muito, vocês já viram até bipar aqui o WhatsApp, quer participar do programa, tem duas formas. Você entra no Facebook e vai lá curtir a página Vivi na TV e ela com certeza vai ter lá as mensagens que você pode enviar pra gente. Ou então, você ainda tem a segunda opção, que é mandar um WhatsApp. Tá aí, ó, 9645-3434. Pai Júlio, mais uma pergunta que tem a ver com essa questão de segurança. Vivi, tem um bebê de 5 anos. Deve ser o último filho e fica como bebê, né? E ele está sempre tropeçando, caindo, batendo com a cabeça e vemos que ele está sempre choroso. Ele fala muito engasgado. Pode ser mimo? Pode ser um problema neurológico? Ou é algum olho grande? Pois ele é muito lindo e também o único bebê da família. Minha irmã tenta engravidar há 7 anos e não consegue. Ela é madrinha dele, mas não é o bastante. Pode ser inveja? O bebê tem 5 anos e é Vitor. Vamos perguntar direto para os beijos para saber a resposta do Vitor. Com certeza, olha só como as pessoas, o Orixá Inhansã anunciando que existe dentro desta casa uma energia
que pega nesta criança. Ele é bem amado, muito amado, mas ela deve de procurar o recurso sim, porque existe uma inveja e tem que fazer uma segurança para esta criança para não ter a fraqueza de atingir algo de doença, para não vir se machucar. Ele precisa ser protegido e bem protegido, para não acontecer como um tombinho mais forte, sabe? Então ele precisa. Muitas vezes uma batida de cabeça uma criança cria uma lesão cerebral. Precisa um carinho bem especial com essa criança, porque ele é muito amado e às vezes pessoas que amam demais também botam um quebrante, uma energia ruim sem querer. Mas até pensando muito, né? Vou cuidar para que não aconteça tal coisa. E pensa em tanta negatividade que acaba passando para a criança. Mas pode fazer seguranças ainda, Pai Mário, de final de ano, para crianças, para adolescentes? Não só pode, como deve. Principalmente porque nós estamos chegando também em veraneio, né? E começa a praia, a piscina e tudo isso é um risco, Sim. tanto para o jovem quanto para a criança, né? Não só pode, acidentes domésticos são muito comuns nessa época do ano. Muito comum e muito preocupante também. E aí eu tenho uma pergunta para o senhor, Pai Mário, que não é tanto ligado ao búzio. Ele pergunta o seguinte: se existe segurança de criança recém-nascida para Exu? Viviane, existe, mas é muito difícil, tá? Tem que ver, por que eu digo muito difícil? Porque tem que ver muito o histórico da criança, certo? O que a criança já traz de outras vidas. Porque a criança até os 7 anos, ela tem uma segurança, certo? Espiritual nela. Tá? Então é feito muito com o orixá e com o caboclo. Pode acontecer, pode, por problemas de outras vidas. Ela diz o seguinte, que essa criança é neto dela e os pais, o rapaz e a moça são dependentes químicos. E a criança nasceu com a crise da abstinência. Né? Quer dizer, a mãe é usuária de drogas, o pai também é criança, nasceu com algumas dificuldades de abstinência do uso de drogas. E disseram para ela que essa criança precisa ter uma segurança de Exu, por isso que ela perguntou sobre isso. Aí sim, por isso que eu digo... Que já vem com esse acompanhamento, essa negatividade. Exatamente, tu tem que ter o histórico, por quê? Porque os dois são dependentes químicos. A criança já vem, porque a criança no cordão umbilical é tudo que a mãe se alimenta, tudo que é ingerido pela mãe, a criança ingere também. Então, o que acontece? Existe sim, e é uma necessidade, sim, eu estou dizendo daí, pelo histórico que ela passou. Nesse caso Exato, nesse caso, por quê? Porque a criança ela já vem com quase um vício. Não, ela vem com vício, ela vem com vício, não é quase, ela vem com essa dependência química, então, como ela não tem, eles têm todo um tempo de é necessário porque para segurar essa criança até mais tarde, para ela poder ter o discernimento e não deixar que nenhum espírito ruim, porque uma pessoa que se droga, uma pessoa que bebe, ela está aberta para deixar a negatividade dos espíritos ruins, quiumbas, eguns e tantos outros. Certo? Então o Exu protege para que isso não aconteça. Mas o santo também não protege? Protege. O santo protege e o Exu afasta. O Exu tira da volta dessa criança aqueles seres que querem se aproveitar dessa criança. Aquela ligação que os pais trouxeram. Exatamente. É como o HIV, a mãe que faz, né, o pré-natal, mesmo sendo portadora do HIV, se tiver os cuidados durante a gravidez, né, o pré-natal corretamente, a criança muitas vezes nasce sem o vírus, ou com vírus, né, anulado. A mesma coisa a dependência química. Agora, se faz uso ou se não faz o pré-natal, a criança pode nascer com as sequelas, que foi pelo que eu entendi aqui, né, porque é uma pergunta muito rápida, que aconteceu. E aí a avó pode tomar uma providência para essa criança, porque pelo visto o pai e a mãe aqui têm problemas graves, né? Pois é, ela se torna uma mãe dessa criança indiretamente. Porque é vó, né? Porque além de ser vó, ela que toma maiores cuidados, né? Ela pode tomar uma atitude dessa, sim. Uma avó, uma tia. Uma madrinha, como foi o caso daquele... Uma irmã, pode sim. Porque são responsáveis por um inocente. Porque ele ainda não tem o poder do discernimento. Dizer entendeu? Que quer ou não da droga, né? E neste momento, como é importante, né, Pai Mário, as pessoas prestarem atenção que a pergunta dela é que ela deve ter sido orientada por alguém para fazer uma segurança para Exu. Porque as pessoas que pensam que o Exu é do mal, gente, o Exu não é do mal. Tanto é que ele, nessa situação, ela foi orientada que Exu está se responsabilizando pela vida desse inocente. Para não acontecer o que essa vida desses pais aconteceu. O Exu livrando desta maldade, desta destruição.
E nós estamos colocando de um recém-nascido aí. Pelo que entendi, tem 20 dias. E o Exu, ele pode proteger a criança a qualquer idade. Até a mando do próprio orixá, né? Exatamente, porque até a mando do próprio orixá. Até provar o contrário, a guarda é desses pais. Aí, como são usuários de droga, provavelmente vão buscar a droga ou perdem noção de tempo e horário, que é normal para quem usa droga. E essa criança pode estar acompanhando os pais. Não significa que a mãe pode pegar a criança e levar para onde ela quiser. A guarda é da mãe e do pai, né? E a avó fica como? Só com o coração na mão? E aí vem a proteção do Exu. Acho que é aí que entra aí vem esse a proteção sentido. do Exu, né? Nesse sentido. E nós temos que entender uma situação assim. Tem muita gente que diz da seguinte forma: o Exu não pode estar perto de uma criança, o Exu não gosta de uma criança. O Exu gosta de criança. O que tinha muito antigamente, tá? Muito antigamente, até, desculpa a redundância, mas o que tinha era o seguinte: as crianças dentro de uma terreira ficavam correndo para um lado e para o outro e o Exu acabava, não... Sabe, para assustar, para assustar, para colocá-las sentadas, porque muito pelo contrário, porque o Exu, ele gosta de criança, ele confia em criança e ele tem a doutrina de criança, sabe por quê? Nós temos um Exu Mirim, nós temos um Exu Brasa, certo? São todos de uma falange de Exus pequenos, que eu me digo, de quase infância, certo? Hoje a gente sabe quanta criança aí, infelizmente, com uma idade muito baixa, assaltando, roubando, na marginalidade. Não é? Não que eles virem o Exu, não, mas o Exu muitas vezes tem que estar para tirar essas crianças do meio disso tudo. Tem uma charge também que está sendo publicada no Face, essa não compartilhei ainda, se eu localizar eu compartilho para vocês verem, que é uma criança apanhando em casa, é um desenho, né? A criança apanhando em casa, a criança só com fome, a criança... E aí ela chega na rua, ela chuta, ela briga, ela bate, ela usa uma arma, e aí assim, as pessoas criticando, que criança mal educada, né? Mas não sabe o interior de 4 paredes o que aquela criança passa. O Exu com certeza sabe. O Exu sabe. Né? Na verdade, o Pai Mário falou muito bem por que os Exus não gostavam das crianças, digamos, no terreiro, no dia de trabalho. Porque o Exu, ele está naquele momento de trabalho expulsando todo o mal que ali está. E a criança enxerga, porque ela tem a inocência, as coisas ruins que o Exu está retirando daquele lugar. Assim como o Exu tem o alcance de tirar aquela maldade, aquilo que está grudado às vezes até nas paredes, a criança está enxergando. Então o Exu não permite que a criança esteja junto ao seu lado para não enxergar o que o Exu está vendo e está colocando para fora. Porque a criança vai se assustar, vai ter um trauma, não é do Exu, mas sim do que o Exu está tirando. Pois é, tanto que quando tu vai fazer um trabalho de cruzeiro, aí tu vai levar uma pessoa que é leiga, e até mesmo nós que somos religiosos, de que forma a gente faz? A gente larga o trabalho no cruzeiro, dá 7 passos para trás, vira e não olha para trás. Por quê? Tem todo aquele negativo, todos aqueles espíritos que foram convidados, porque todo o trabalho que se faz, por mais que seja um trabalho para bem, um trabalho para abertura, o que se faz? Tu tira o negativo. Tu tira todo o negativo. Em um Exu trabalhando, a criança está olhando, ela pode ver o quê? Tirando o negativo. Vendo as coisas que realmente são assustadoras para os adultos. Exatamente. Eu não sou criança, né? Mas toda vez que eu largo um trabalho, nunca olhei para trás. E não olho. Porque não deve de olhar, porque pode enxergar o que não quer, o que estava na pessoa e o que veio receber. Porque às vezes, eu vou ter que receber aqui porque eu não vou tomar mais conta daquela vida. E aí pode ver uma coisa absurda. Eu trabalho com Exu desde muito novo, você bem sabe, né, Pai Júlio? Eu trabalho com Exu desde os meus 8 anos de idade, por aí, certo? E muitas vezes eu, quando no tempo de piá, ia fazer os trabalhos de cruzeiro com o meu falecido avô Mário, e simplesmente uma vez eu vou disse, não vira para trás, meu filho. E eu tinha ali meus 9, 10 anos, eu vou olhar para ver o que tem, porque eu já tô ficando já adulto. E quando eu olhei para trás, eu vi coisas que eu não queria ver. Nunca mais. Bastou. Nunca mais. Tanto que até no Ecó, vai ser o Ecó na casa de alguém. Eu não fico olhando o Ecó. Sou pronto, eu poderia, né? Eu me viro para a parede, eu saio para um lugar coberto para não ficar olhando. Por quê? Porque tu vê coisas que tu não tem necessidade de ver. Principalmente se tu tem uma visão. Vivi, tem uma senhora que fez uma pergunta aqui para nós. Ela disse assim: bom dia, mãe Viviane e pai Mário. Assisto o programa de vocês todas as tardes. Gosto muito das dicas e dos ensinamentos que vocês nos passam. Eu tenho 38 anos. E há mais ou menos 2 anos e meio tenho me relacionado, estou sem relacionamento.
Me sinto uma samambaia, até por isso que eu estou lendo que nós estávamos falando das plantas, né? Não só por isso, mas estava aqui na ordem. Me sinto uma samambaia seca. Quando saio, ninguém me nota. Todo mundo está me deixando de lado e eu estou me sentindo muito preocupada com isso. Sou de 25/3/77. Joga para nós, Pai Júlio? Vamos olhar. Porque se sentir uma samambaia seca... É o fim. Não chegamos ao extremo, Pai Júlio, isso é o fim. Não, mas seca, não tem, se secou não tem mais volta, né, Pai Mário? Que situação. Olha só, o Orixá Obá mostrando que foi cortado todo um relacionamento para ela não ter realização. Se sentir certas situações adoentada, não ter coragem de seguir em frente. Por energias negativas. Portanto, minha amiga, uma situação bem cortada, bem negativa, muita inveja nela e ela precisa ter a emoção e a consciência de retornar, buscar a sua felicidade. Um bom axé de Oxum, Oxalá e Iemanjá para te ter o encanto, porque tu pode te tapar de ouro e não ser vista. Tu estás como se tivesse um manto preto para não acontecer a realização do bem. Então tu tem que tirar isso até pelas injustiças no teu nome. E a gente já está trazendo essas informações para você, mas você que precisa consultar, que precisa da sua orientação, que precisa da seu dia a dia com mais felicidade, muito importante é você já ligar e agendar. Estamos aí no mês de novembro e a gente não quer perder essa oportunidade de ser feliz. Então o telefone para você agendar consultas pessoalmente ou a teleconsulta é o 3084-3434. E também já informando que haverá uma vez por semana, né, você pode ligar sempre na segunda-feira para se informar o dia ideal, haverá a sessão com o povo de Quimbanda, com o povo de Exu, aqui na casa de Ança e Oxalá. Nesta semana está programada para quinta-feira. Então você que gostaria de uma consulta ou com o próprio Exu Rei, ou então se você gostaria de participar, vir tomar aquele axé, ligue e agende, tá bem? O telefone é sempre o mesmo, 3084-3434. Caso haja chuva, será transferido, até por motivos de segurança aí do pessoal, né? De passar os trabalhos, fazer o axé e poder concluir os trabalhos no mesmo dia. Pai Mário, tem uma amiga que diz o seguinte: sou do dia 13/11 de 55, sou uma pessoa triste, ando sempre com problemas de saúde, escorpiana ansiosa. 13/11? 55. E ela diz que é sempre triste. Ela está sempre triste, né? Vamos ver. Mas assim, ó, ela tem sim alguns problemas de saúde, mas a tua tristeza é muito mais no teu psicológico, tá, amiga Iemanjá, respondendo aqui por ti. Tu tá te entregando. O que é te entregando? Tu tá deixando as coisas negativas te abalar. Ok, a gente tá doente, mas tu fica, ai, pobre de mim, coitadinha de mim. Tu simplesmente vai provocar cada vez mais aquela energia negativa para ti, provocar cada vez mais as coisas ruins para ti. Então o que tu precisa fazer? Tu precisa te orientar, tu precisa tirar esta negatividade de cima de ti, primeiro, certo? E você precisa de uma segurança assim, e Ogum marcando aqui para você muita demanda para cima de você. Não te entrega, levanta a tua cabeça, está sempre triste, procura fazer as coisas para teu prazer, para te dar prazer naquilo que tu está fazendo. Ela está simplesmente atraindo muito. Pode ser até uma mudança de escolhas da sua própria rotina, isso já fazer uma diferença na vida dela. Pois é, Viviane, mas pelo que eu estou vendo aqui, ela não tem nem rotina, porque ela não consegue nem fazer uma rotina, porque ela se torna tão negativa com ela mesma, ela se provoca, tá? A provocação é com ela, não é tanto pelo que os outros dizem, pelo que os outros fazem, mas é o se sentir sofrenildo. Pobrezinha, né, Pai Mário? Oi? A pobrezinha? A pobrezinha, e não funciona, e não pode ser assim para ela. Ela tem que ter o pensamento de mudança. Viviane, tu estás doente. Se tu te derrotar pela doença, nenhum médico, ninguém vai poder te ajudar. O que tu tem que fazer? Tô doente, mas eu vou melhorar, eu tenho certeza que eu vou melhorar. Mas não acertou o medicamento, mas eu vou melhorar. Tem que ter esta energia junto contigo, que é aquela energia que eu falei, do dia chuvoso e do dia de sol. Por que no dia chuvoso todo mundo diz, tô tão para baixo? Por que não olha e diz assim, bom, vou aproveitar que está chovendo, vou fazer alguma coisa dentro da minha casa, vou mudar algumas coisas? Não, mas a primeira coisa se deprime, porque é um dia cinzento,
porque é um dia sem esperança. Aí quando tem sol, hoje eu vou lavar roupa, vou lavar o pátio, vou varrer o pátio. Não tem que haver essa diferença. A diferença que tem que acontecer é você querer mudar. Neste caso da amiga, ela está no sofrenildo, ela está na coitadinha, se sentindo demais sem necessidade. Ninguém vai bater no seu ombro e olhar para você e dizer assim, ai, pobrezinha de você. Vai dizer isso, vai virar as costas, vai dar risada na tua cara. Então levanta tua cabeça, amigo. Levanta tua cabeça. Não chega a lugar. E um belo axé para Iemanjá para ela, para mudar os pensamentos dela. Ano que vem é ano de Iemanjá, né? Sim. E aí nós falamos desde o início do programa ali com o pai Júlio sobre as energias que entram pelo portão, né? Sobre as pessoas que atraem, sobre crianças que muitas vezes já nascem com essa questão de obsessores, né? Fazendo um breve resumo para você que está ligando agora a televisão e que está nos acompanhando. Mas a pergunta também, pai Mário, se no ano de Iemanjá, essas pessoas que possuem uma mediunidade ou feitiçaria, que nós estamos falando muito de energia negativa hoje, isso piora ou melhora? Porque sendo um ano de Iemanjá, sendo um ano ligado à mediunidade, à cabeça, aos bons pensamentos, tem mais facilidade de ser positivo ou essas pessoas têm mais facilidade para atrair coisas negativas justamente pela missão e o karma espiritual? Aí vem um detalhe muito importante que você está falando. Iemanjá, ela vem muito como a dona dos pensamentos, como a ligação dos pensamentos e das interpretações sobre tudo, e da nossa mediunidade. Por que ela ajuda a mediunidade? Porque ela é a dona dos pensamentos. Nosso primeiro ponto da mediunidade vem pela cabeça. Tá? Então o que acontece? Vai ser um ano de muita dificuldade de entendimento, vai ser um ano de muita dificuldade para aprender e vai ser um ano de muita dificuldade já para pessoas que têm problemas como bipolaridade, já têm problemas de autoestima. Por quê? Porque a Iemanjá vem mexendo com isso. E aí abre os dois pontos da espiritualidade. Muito mais para o negativo do que para o positivo. Sabe por quê? Porque nós não sabemos trabalhar com o positivo. Nós não sabemos entender, eu estou enxergando alguma coisa, ou me vem uma ideia agora aqui, o que eu posso fazer? Primeira coisa que você vai dizer, bem capaz, eu tô vendo coisas, eu tô louco, eu tô fora de mim, eu tô fora de si. O primeiro ponto é esse. Então, a falta de credibilidade consigo que vai levar a muito pensamento negativo. E ano de Iemanjá, certo? Vou perguntar já aqui para ela, vai ser um ano de muita dificuldade, sim. Muita dificuldade emocional e também bastante dificuldade financeira. Primeiro semestre de Iemanjá vai vir com Chapanã e Ossan respondendo junto e varrendo muita coisa e muitas chagas ainda. Muitas chagas, né, Pai Mário? Muitas chagas, muita doença ainda. Nós vamos ter muitas perdas aí no começo do ano de Iemanjá, certo? E perdas significativas. Há muitas lendas que dizem que Chapanã é filho rejeitado de Iemanjá. Ele é filho rejeitado de Iemanjá nas lendas, né? Criado por Nanã. Para nós não temos esse tipo de lenda, né, sobre Chapanã. Mas Chapanã, tem gente que diz assim, o que Chapanã tem a ver com Iemanjá? Tem tudo a ver com Iemanjá, porque Iemanjá é uma criadora dos céus e da terra junto com Oxalá, certo? E ela vem trazendo na dificuldade de Inhansã e na dificuldade de Oxum, muito problemas com amor, problemas com autoestima, problemas com a beleza. E creio e peço, sinceramente, prestem bem atenção no que eu estou dizendo, peço que eu esteja errado naquilo que eu vou falar, que algum dia uma pessoa olhe e diga assim, Pai Mário falou e não aconteceu. Espero que sim, mas o ano que vem uma tragédia muito grande. Uma tragédia muito grande envolvendo muitas pessoas e muito choro. Espero que eu esteja enganado. Espero. Sinceramente, espero mesmo. Ou espero que os orixás olhem por nós e não deixem acontecer. Mas muita tragédia para o ano que vem. Muita tragédia. E ano de Iemanjá é um ano de lavação, né, Pai Júlio? E na verdade, muitas pessoas, o desequilíbrio mental, né, Pai Mário? Porque querer e não conseguir realizar, as pessoas se tornam outro tipo de pessoa. Por que comigo não deu certo e eu não consegui? Então a gente pede que no ano de Iemanjá as pessoas se fortaleçam com Iemanjá. Que Iemanjá possa lhe dar a proteção, a tranquilidade. Porque as pessoas quando não se realizam, Pai Mário, elas se transformam. E esse se transformar é o que a pessoa fica desesperado ao ponto de não responder pelos seus atos. Então se agarre com o Orixá Iemanjá.
que é dona do pensamento, para o seu pensamento ser dono da sua vida, da sua situação, ser dono de si. Quando você não pensa e não realiza e se torna a fazer o que o inimigo tenta, é que você não está conseguindo ser o dono do seu pensamento. E nós vamos entrar num detalhe, sendo o ano de Iemanjá, o ano que vem, em uma situação. Muita gente vai ir para a beira da praia no primeiro do ano, fazer os seus pedidos, suas oferendas, certo? Quer ver uma grande mágoa de Iemanjá? Garrafa na beira da praia, coisas, vidros de perfume e tudo mais, e não cuidarem. Iemanjá vem para o ano que vem trazendo muita limpeza, já Chapanã anunciando, junto com o Osai. Oi, Vivi, nasci no dia 5 de 6 de 79. 79, tá aí, né, com 30 anos. A casa dos 30. Não consigo me acertar em casa nenhuma. Sou filha de Iemanjá. Ela disse que não consegue parar em casa de religião nenhuma. Ela é de 79, ela deve estar com 36, por aí, alguma coisa assim. Minha amada, o problema não é as casas, o problema é você. Você exige demais atenção como deve, né? E começa a fazer muita comparação. Você não tem que comparar uma coisa com uma casa com a outra, uma pessoa com a outra. Cada casa é uma forma, cada casa tem um jeito, tá? E por isso que você não consegue parar muito em casas. Não por você ser filha de Iemanjá, mas simplesmente porque você não consegue se adaptar. Não é a casa que tem que adaptar a você. É você que tem que se adaptar à casa. Entendeu? Porque ela pede muito que a casa se adapte a ela, mas é você que tem que se adaptar à casa. Não se sente amada, né, Pamela? Ela não se sente amada, ela não se sente, rejeição, né? Não, mas não é só simplesmente a rejeição. Nós poderíamos dizer assim, todo filho de Iemanjá tem esse problema de autoestima, de ser amado. Não é essa a questão. Porque a característica do orixá não é a mesma característica do filho. Isso nós já conversamos milhares de vezes. Certeza. Mas nesse caso dela, ela se sente rejeitada porque ela não consegue se adaptar à casa. Ela quer que as pessoas se adaptem a ela e não ela à casa. Então aí não tem como. Né? É difícil. E é muito importante as pessoas entenderem que muitas vezes é necessário um ponto de equilíbrio em si para depois querer o ponto de equilíbrio do outro, né? Não adianta tu ser um maremoto aí e querer que todo mundo siga teu passo, não. Nossa, o João do Passo Certo é muito complicado. Aqui eu tenho uma pergunta afetiva, mas vou lembrando você aí que assiste o programa que no dia 8 de dezembro nós teremos um sorteio. O sorteio de Oxum, de Jorge Caô. Para participar do sorteio, você vai lá no Facebook /Jorge Caô e deixa o seu nome e telefone. Exatamente. Para poder participar do sorteio. Ele vem fazer o sorteio e entrega a imagem para você. E o telefone de Jorge Caô é 9872-6407. Eu tenho uma outra amiga aqui. Boa tarde, adoro o programa. Estou divorciada há 11 anos. 11 anos de divórcio? Isso. E sempre quis me casar novamente. Até apareceram umas pessoas, mas será que ainda vou encontrar alguém que vale a pena? Sou do dia 8 de janeiro de 60, é a Rosa de Canoas. Vamos ver, Rosinha. 11 anos já deu tempo para poder desconectar do ex, né? Ela desconectou do ex, mas não desconectou da vida, não desconectou dos traumas e das lágrimas. Então chegou marcando aqui algum da mesma forma. Rosa, sabe qual é o problema, amada? Tu tá ainda fazendo muita comparação, tu estava achando que todo mundo era igual e tu perdeu muito tempo na tua vida. Simplesmente comece a viver mais. E outra, ela precisa muito de um axé de Yansan. Paô, meu pai. Precisa muito de um axé de Yansan e um axé de Oxum. Por quê? Ela tá muito homem. Ela está muito homem da casa. Xangô e Ogum responderam e Xangô novamente aqui. Ela está muito homem, ela está se achando feia, ela está se achando que não tem capacidade, ela está se achando uma série de coisas que não deve ser uma mulher. Então, ela precisa fazer um axé para Oxum e para Yansan. Tem uma pessoa aqui que pede uma simpatia para trazer a namorada de volta. E eu até respondi, simpatia não vai fazer o que tu quer, né? Aí ele perguntou, simpatia traz o quê? Nós respondemos já no início do programa ali, né? A gente pode fazer uma simpatia com um tri. Para dar passagem para mim. A passagem que tem é o tri ou o teu. Manda no envelope e dá um endereço para a namorada e diz, olha, meu endereço está aqui. Já com a passagem para ela vir rápido. Só não colocar o tri fora, né? Porque simpatia para isso não tem como. Oi, meus amigos, por favor, preciso de mais uma orientação de vocês. Quer dizer que ela já fez em outros momentos, né? Vamos lá. Já fui em vários lugares, disseram que foi feito algum feitiço para o meu relacionamento. Já gastei o que tinha e o que não tinha, mas meu relacionamento continua com problema. O último diz que foi feito um trabalho com Yansan e que para desmanchar tem que ser com orixá, pois Exu não desmancha trabalho feito com orixá. Não sei mais
no que acreditar. Me chama de Esperança. Nasci no dia 8 de janeiro de 61. Mas daqui a pouco, eu vou jogar agora para ela, daqui a pouco ela já fez tanto trabalho que já desmanchou e não consegue aproximar. Porque tu tem que fazer para desmanchar o que foi feito e aproximar o casal, né? Senão... E o Exu, se o santo já desmanchou, o Exu pode aproximar. Trazendo um pouco da caliência do casal, mas vamos lá. É diferente, né? Bem diferente. Eu amo minha mãe. Caô, cabecilha. Só que, exatamente, sem querer, exatamente o que eu falei. O feitiço já foi desmanchado, chegou anunciando aqui. O feitiço já foi desmanchado, agora precisa ter a recuperação do casal. E uma das coisas é o seguinte, vocês dois, o primeiro ponto que está acontecendo é vocês dois muito se debicando, vocês dois querendo serem muito um mais que o outro, um mais dono da casa que o outro. E aí Xangô pede justiça. E a balança de Xangô, ela tem 3 pontas. Sim, as duas bandejas, como se chama, e o ponto central. E precisa ter o equilíbrio no ponto central, e que não está acontecendo. Uma está pendendo mais para um lado, outra mais para o outro, e o equilíbrio que deveria acontecer no meio não está acontecendo. São 3 pontos a balança de Xangô. As duas balanças e o ponto central de equilíbrio. Amiga, de fato, o feitiço já foi desmanchado. Mas você precisa fazer uma aproximação e sim acalmar vocês dois. Iemanjá pedindo aqui, para trazer mais a compreensão dos dois. Tá a falta de diálogo. Eles estão numa disputa de poder. Quem manda mais e quem manda menos. E aí não tem relacionamento que resista. Que bonito isso, né? Através de um jogo, o Pai Mário vê falar do trabalho com resultado, não criticou o trabalho de uma outra pessoa. Foi feito o trabalho, o positivo, só que a ansiedade de uma pessoa quer muito rápido tudo. E foi bem ou dito, do né? Jeito dela também, ou do jeito dela. Do jeito dela. Foi feito, desmanchou. Mas você fez a união, desmanchar é uma coisa. Agora realizar é outra. Porque aí bate numa questão, pode até ter sido feito o trabalho de união para ela, mas aí bate naquela situação assim, desmanchou o trabalho, desmanchou. E foi feito o trabalho de união. Mas será que o trabalho foi desmanchado? Como está acontecendo? Ela fica, aí fica rodando aí fica rodando, aí fica rodando. Tudo tem o tempo, né, Pai Mário? Sim. Às vezes, acúmulo de feitiço, ele vem por um período. Aí tu começa a trabalhar, as coisas começam a acontecer. Foi embora? Saiu? Não saiu. É porque o trabalho foi feito e a gente ainda está seguro. As pessoas têm que se dominar. E tem um outro detalhe também nesse caso aqui, como estava marcando aqui, Xangô marcando, certo? O feitiço foi desmanchado. Mas o feitiço foi desmanchado, mas eles não se entenderam. Por que eles não se entenderam? Porque é uma briga, uma disputa. Tem uma questão interna, humana, né? Então o que era de feitiço já foi. Agora fica os dois. Aí precisa sim, mas já marcando que precisa uma cabeça para cada um, uma cabeça branca para cada um, como a gente chama de canjica, para clarear os pensamentos, para eles dizerem, opa, porque daqui a pouco você já se desgastou de uma forma que não tem mais recuperação. Eu tenho uma pergunta aqui, que acho que até o pai Júlio vai poder entrar mais. Vivi, sonho muito, aquele senhor que vive sonhando com questões religiosas, né? Estou sonhando muito com coisas comuns do dia a dia. E sempre ao meu lado tem um leão. Isso pode ter algum significado? Na verdade, ele pode ter uma espiritualidade, ter a proteção do Orixá Xangô, dando a segurança para ele. Porque as pessoas às vezes se tornam achando que o sonho pode ser um aviso, pode ser um alerta, ou passa o dia inteiro pensando em algo e consegue chegar de noite e não ter o descanso do seu espírito, pensando nessas realizações ou no que você quer para amanhã. E o que eu posso dizer para esse amigo tem a ver, sim, o Orixá da sabedoria, o Orixá da justiça lhe dando a consciência de conseguir ter um dia melhor. Oi, Pai Mário, sou filha de Ogum Megê e Ança da Rua. Tá? Gostaria de saber sobre meu pai e minha mãe na minha vida. Estou vendo vocês, não sei se é ao vivo. Os programas são gravados, né? Então, na verdade, ela assiste no dia 4 de novembro e ela gostaria de saber mais, acredito, sobre esse tipo de energia. Eu acho que é caboclo, né? Ogum Megê e Ança da Rua. Tem Megê também, Orixá, que seria uma qualidade de Avagã. Meguê. Certo? Meguê, então, eu não vou entrar nesse detalhe, mas o que eu posso dizer para ela é o seguinte, se for de Umbanda, tá, ela tem 2 caboclos muito fortes, porque na Umbanda nós temos também os casamentos do caboclo, tu é filho de Ogum com Iemanjá, tu é filho de um caboclo com outra cabocla, assim, tá? E se for de Umbanda, porque eu não vou falar na questão do santo aí, se for de Umbanda, tu é uma mulher muito, é uma mulher, né? É uma mulher, né? Tu é uma mulher muito guerreira.
tu é uma mulher muito lutadora, tu é uma mulher que tem, como se diz aqui no sul, a faca na bota. A faca na bota por quê? Porque a faca na bota é para puxar a faca, descascar uma laranja ou se defender, né? Então tu é muito guerreira nessa situação. Eu fiquei meio assim de responder, Viviane, porque é aquela questão... Pega muito questão de fundamento, Questão né? de fundamentos, exatamente. Questão de fundamentos. E fundamentos eu não... Eu acho que a gente não tem que discutir fundamentos de cada casa, que já Cada vi forma, muitos... forma. Eu, na minha nação, existe algum EG, sim. Tem Na gente minha- na que minha dá também. risada, né, Bárbara? É que nem o algum da lua, né? Bora lá. Aqui o pessoal tá perguntando muito sobre espiritualidade. Por exemplo, no caso de uma pessoa deixar Umbanda e ficar só no esoterismo, tem algum destino? Pode atrapalhar? Posso me incomodar caso abandone a Umbanda e fique só no esoterismo? Tem muita gente que diz assim, a Umbanda, não, a Umbanda é muito simples, a Umbanda é muito isso, sabe, menospreza muito a Umbanda. Minha amiga, vou te dizer, um caboclo de Umbanda ele cobra muito mais muitas vezes do que um orixá. Tem gente que diz assim, eu não quero santo porque é muita responsabilidade, a Umbanda é menos responsabilidade. Negativo, negativo, é tanto quanto. É tanto quanto tu tá mexendo com o teu espiritual, tu tá mexendo com teus guias. Sinceramente, minha amiga, tu quer ir para o esoterismo, tudo bem. Mas a Umbanda nunca te deixa. Tu pode deixar ela, mas ela nunca vai te deixar. Um dia ela te busca de volta. Sabe, Pai Mário, que isso é muito bonito. Eu não sou um bandista. Mas toda pessoa que é um bandista, ela tem a necessidade da Umbanda para quê? Para se desenvolver. Não é desenvolver-se a rodear, desenvolver o seu espírito, a sua vida, a sua conquista. As pessoas quando estão na Umbanda, que fazem o seu segmento da Umbanda, elas têm o seu alcance espiritual. E você trocar a Umbanda por outro não significa que você possa abandonar a Umbanda. Segue com a Umbanda, porque a Umbanda é que lhe dá o caminho da energia que o médium precisa ter. Quem faz parte, precisa. E se interrompe, pode ser o lado espiritual acontecer algo negativo. E pode acontecer uma situação também. Tem até um ponto de Umbanda que diz assim: tambor, tambor, vai chamar quem mora longe é tambor. Yoxóssi nas matas, Xangô na pedreira, Ogum no Maitá, Mamãe Oxum nas cachoeiras. Tu tá passando por perto de uma terreira, ou uma sineta tocando e um agê e um tambor tocando, e teu caboclo te pegar. E pega. E pega. E caboclo, ele não tem, como é que se diz, não tem muita paciência, não. As pessoas estão perguntando aqui o endereço da casa de Ansei Oxalá para vir consultar pessoalmente. O endereço é bem simples, vai estar aí na sua telinha. Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema, aqui em Porto Alegre, né? Como chegar? Você pode pegar a lotação Ipanema-Guarujá, é importante que seja essa Ipanema-Guarujá, para poder passar aqui na esquina da Rua Gávea. Então, passando a igreja Nossa Senhora Aparecida, a primeira direita já é a Rua Gávea. Seguindo a Rua Gávea, você vai sair na Avenida Guaíba, né? Que é a orla aqui do Guaíba. Então, o pessoal que quer vir consultar, agende sua consulta, o telefone é o mesmo, 3084-3434. E o pessoal perguntando se tem promoção. Existe uma promoção especial, mas você vai ligar e se informar de como ela funciona, tá bem? E o pessoal que perdeu, devido aos temporais, algum programa que também está perguntando, Vivi, não pude assistir na data que você enviou, devido aos temporais ficamos sem luz. O que fazer? vivinatv.com.br ou no YouTube. Lá você acessa todos os programas, né? E vai colocando em dia. Lá é um programa de outubro, acredito que já esteja no ar, né? Então não é apagado. Continua lá e você pode rever. E eu sempre coloco o dia da semana que vai ser respondido o programa. E a pergunta dessa semana? Sim, sempre da semana que está lendo. Porque eu respondo aqui no ar, gente. Eu não fico, né? Eu faço a pergunta e já respondo o dia que está indo para o ar, porque o programa é gravado. E aqui eu tenho mais uma pessoa, olha só. Gostaria de parabenizar pelo programa de cultura e religioso. Por favor, fale sobre meu filho. Ele é do dia 27 de abril de 98. Parece que está sem vontade de nada. Será depressão? Obrigado. Continuem brilhantes. Mãe preocupada. Ela dá o nome dele, né? Que é o Gabriel. Obrigada. 98, ele tá com... Tu é de 98, né, mano? Não. 98 tá com... Se fosse de 95, tá com 20. Se é 98, tá com 17. 16, 17, né? Uhum. Uma idade danada, né?
A mãe preocupada, sabe o que está acontecendo com o teu filho? O teu filho está muito preocupado com o WhatsApp, com o Facebook, com o computador e com jogos e não está preocupado com a própria saúde dele, certo? Iemanjá pedindo aqui para você arrumar uma ocupação para ele, enquanto é cedo ainda, para ele fazer uma natação, alguma coisa assim, para ele ter vontade, de fato, porque a falta de vontade dele não é espiritual, amiga, não é espiritual, é material, certo? É muito material, de fato, algum aqui marcando. Só que o teu filho tem uma espiritualidade, sim. A falta de vontade não é culpa da espiritualidade, mas ele tem uma espiritualidade muito aguçada, em Ansan marcando aqui, muito aguçada mesmo, mas não é por isso que ele está com falta de vontade. E agora tem uma outra amiga aqui, ó. Me chamo Cristina, tenho 43 anos, trabalho com cabelo. Não sei, ando sem vontade de nada, parece que minhas clientes sumiram. Me ajude, obrigada. Nós estamos de 17 e agora uma de 43 anos. Quer dizer, não tem idade para esse tipo de problema, né? Mas o problema dela é diferente do dele. Dela Por isso que a consulta tem que ser individual, exato, né? Dela é feitiço mesmo nos caminhos para cortar tudo. Tanto que o bará trancado aqui e as coisas todas amarradas. Teu cabelo está sendo cortado mesmo, amiga. Está sendo cortado na raiz, que tu não está conseguindo deixar ele crescer. O que é o cabelo que está sendo cortado? A prosperidade, ela trabalha com cabelo. Sim. Está sendo cortada a prosperidade dela, certo? E vou te dizer uma coisa, feiticinho prático aí, tá? Se tu pegar um maço de cabelo do teu lixo ali, dos teus clientes, fazer um feitiço, tu tranca o salão e não abre mais. E o lixo, né, pai? Do lixo. Recolhido lá na rua, eu sempre digo, tome cuidado com o seu lixo. Porque o lixo revela muitas coisas. O lixo revela muito e, olha, transforma muito. E um lixo bem juntado, como se diz, é uma macumba bem feita. Eu sei que a gente está aí... Sempre que as perguntas boas vêm no final do programa, né? Mas é importante o pessoal saber. Limpeza de final de ano ou simpatia, nesses casos... Nesses casos não dá... Acho que não vai ter o efetivo que a pessoa espera. Né? Mas ajuda bastante. Ajuda, mas se a pessoa quer uma abertura profissional, como no caso dela que tem macumba, a limpeza de final de ano não vai nem arranhar. Viane, a limpeza de final de ano ela é uma preparação? Uma preparação, tá? Ela é uma preparação. Porque dependendo das coisas que você tem, só a limpeza de final de ano não adianta. Fica Daqui vazio. a pouco você tem que fazer um ebó, daqui a pouco você tem que fazer uma abertura, algumas outras coisas mais. Então não se apegue muito na questão, a limpeza de final de ano vai me ajudar para tudo. Não. Tem que ver o que está acontecendo. Cada pessoa é uma pessoa. E cada pessoa tem uma forma de trabalhar e uma forma de energia. Aqui tem uma pergunta, é bem na finaleira, só para deixar eles loucos com vontade de gravar o programa para amanhã. Gostaria de ver e saber o que está acontecendo comigo. Sou pronta na religião e saí de lá. É escrito assim. Fui para outra casa, fiz um meio 4 pé, não sei se meu pai e mãe aceitou. Está acontecendo muita morte na minha família. Por favor, poderia me ajudar? Sou de Guaíba, me chame de Morena Triste de Guaíba. Uma coisinha, Viviane, nós temos vontade... não passou data de nascimento, nem casa, nada. Nós temos vontade todos os dias de gravar o programa assim, e cada dia que passa nós ficamos com mais vontade ainda, tá? Nós vamos... O senhor vai jogar para esse assunto? Vou jogar para esse assunto, sim. Ela foi pronta numa casa, saiu, foi para outra casa, fez meio 4 pé, certo? Primeira coisa, mas já respondendo por ela aqui, algum também, amiga, meio 4 pé para quem já foi pronto não é nada, tá? Isso não é nada. Quem já teve 4 pés na cabeça e vai recomeçar, não recomeça com meio 4 pés. Não gosto de falar de fundamento, mas tu tá perguntando, eu vou ser obrigado a te responder. Tu tem que começar por onde tu terminou. Não adianta querer fazer meia coisa. 6x3? 6x3, né? Tu tem que fazer, ou tu faz o que tu tinha, ou tu não faz. E a questão de morte na tua família não tem nada a ver com a tua religião. O que tem a ver com a tua religião é a tua fé, certo? A tua fé. Entenda uma coisa, ser humano erra. Orixá, ocupado no ser humano, até pode errar, mas orixá no espiritual não erra nunca. A gente traz essas questões que até são bem pontuais da própria religião, mas até para o pessoal poder ter uma noção, né, do que responder em família, ou já tirar esses mistérios, achando que o orixá pode estar matando os parentes, não tem nada a ver. Não. Né? E certo esse pai de santo que já recuou, e disse, não, vamos ver qual é o caminho dela aqui, porque quem vira as costas a primeira vez pode virar a segunda e a terceira, né? Tem que saber o motivo que essa pessoa está insegura da própria casa. Mas é importante, e você pode continuar participando do programa, a gente traz as respostas para vocês. Você que gostaria também de vir à sessão de Quimbanda e ter uma consulta especial com Exu Rei, só ligar e agendar. 3084-3434, uma vez por semana,
aí em dias específicos, normalmente quarta ou quinta-feira, você terá essa oportunidade. Além de que quem quiser consultar pessoalmente, porque nós temos 2 casos de depressão, uma pessoa de 17 e uma de 43, com, né, raízes de problemas diferentes, tem que tratar a raiz. Só tratar a folha não adianta, tem que tratar a raiz. Liga e agenda, 3084-3434, e vou repetir o endereço para você. Rua Gávea, número 113, bairro Ipanema. Essa época do ano, então, mais seguro ainda, né? Atendimento, o pessoal se preocupa muitas vezes de ir a certos lugares pela própria segurança. Aqui, Ipanema é muito tranquilo, ao menos aqui na Rua Gávea, né? E também, se você vem buscar luz, vai ter luz, não é isso? Com certeza. E você pode também agendar uma teleconsulta, sempre pelo mesmo número, 3084-3434. Pai Mário? Começo de semana, o que a gente pode dizer? Lalu Bará, Exu, que abra os nossos caminhos, que Bará abra os nossos caminhos, que Exu encaminhe os nossos caminhos, e simplesmente uma coisa, como diz o velho ponto, sou eu não me troco por ninguém, sou eu não me troco por ninguém. Que o Exu esteja sempre nos seus caminhos. Pai Júlio? Não espere a sua folhagem ficar seca. Cuide dela antes, para você estar sempre bem. Amanhã a gente volta com essa energia que você busca todos os dias. E se você quiser ter essa energia dentro da sua vida, da sua casa, não perde mais tempo não, tá? Liga, agenda tua consulta que nós estaremos aqui para lhe auxiliar. Essa é a nossa missão, esse é o nosso karma. Estaremos juntos a vocês. Até amanhã.